Você já parou para pensar como algumas pessoas parecem ter tanta facilidade na hora de conquistar e manter relacionamentos, enquanto outras parecem viver assim ciclos intermináveis de insegurança, ciúmes e medo da rejeição? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o porquê que a autoconfiança e a autoestima é tão importante nesse processo de conquista, como também na manutenção de relacionamentos duradouros. E eu te garanto, depois desse vídeo você vai ver os relacionamentos e os seus relacionamentos de uma maneira completamente diferente. Antes da gente começar, eu acredito ser necessário explicar aqui para vocês o conceito de autoestima, de autoconfiança e um outro conceito que eu vou trazer aqui também, porque eu acredito que assim fica mais didático, é como eu costumo fazer dentro da terapia com as pessoas que fazem acompanhamento psicológico comigo. E fazer essa diferenciação desses três conceitos acaba facilitando a proposta que é você desenvolver esses atributos pessoais, essas características na sua personalidade. Então eu vou começar falando a respeito da autoestima. Do meu ponto de vista, a autoestima é algo que está mais relacionado a questões estéticas. Então vai ser a avaliação que você faz de você mesmo, da sua aparência. E quando eu falo de aparência aqui, eu não estou falando exatamente de padrões. A gente sabe que existem padrões, a gente não pode ignorar isso, né, porque influencia a percepção das pessoas. Mas para além disso, existem outras questões, como por exemplo, o grau de autocuidado, a forma como você se veste, a sua postura, se o seu cabelo está bem cuidado, se você está minimamente cheiroso. Então tudo isso faz com que você consiga se perceber de uma maneira mais favorável e isso facilita uma percepção mais positiva de você mesmo. Mas a gente pode estar falando também de uma avaliação que é feita através de crenças de desamor, por exemplo. O que seria isso? São ideias rígidas que a gente tem a respeito de nós mesmos e isso determina o quanto a gente percebe, digamos assim, favorável a receber afeto, amor de outras pessoas. Então, pessoas que apresentam crenças de desamor são pessoas que vão se perceber de uma maneira negativa e por conta disso, por conta de um histórico de vida onde ela foi negligenciada afetivamente, ela pode levar isso para os relacionamentos amorosos ou relacionamentos sociais delas também. Vou contar uma coisa aqui para vocês, porque para mim assim é inevitável sempre que eu preciso falar sobre autoestima não lembrar desse episódio. Eu encontrei um conhecido na rua, ele já sabendo que eu sou psicólogo, falou: Matheus, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu não costumo fazer isso, hein, gente, fora assim de uma proposta de psicoterapia ou palestra, coisa do tipo. Mas ele falou: eu tava saindo com a menina, ela muito inteligente, muito bonita, isso até me surpreendeu, né, porque houve uma química entre a gente. E eu perguntei para ela, falei: o que foi que você viu em mim? Você pode me dizer? Eu fiquei muito curioso, eu queria saber de você. E não sabendo ele, essa pergunta acabou inconscientemente ou até conscientemente, vai depender do nível de maturidade emocional que essa pessoa tem para perceber esse tipo de situação. Mas ele disse para ela o seguinte: você pode me dizer o que eu tenho de interessante, quais são os meus atributos, porque eu não sei. Uma pessoa com autoconfiança, com autoestima, ela jamais vai perguntar algo desse tipo. Por quê? Porque ela não precisa de validação. Eu já conhecia ele, sabia desse problema relacionado à autoestima, não era a primeira vez que isso acontecia em um relacionamento para ele. Como eu falei, eu não costumo opinar, mas ele me trazia vários relatos e eu acho que não custa nada às vezes ouvir uma pessoa que está precisando desabafar. Eu não vou entrar aqui nos méritos, né, do porquê essa pessoa precisava da validação, mas uma simples frase fez essa pessoa começar a refletir sobre como ela poderia também ser importante dentro dos relacionamentos, não parecer simplesmente que ela estava se beneficiando daquela relação, mas não tinha nada para oferecer. A gente trabalhou a ideia de que ele era um dia de sorte na vida daquela pessoa também. Então, cada vez que havia um contato entre eles nesse processo de conquista, ele estava sendo algo positivo na vida dela. E realmente era uma pessoa que esforçada, né, em termos de trabalho, uma pessoa que buscava se cuidar, não só do corpo, mas também da mente, uma pessoa que tem interesses diversificados. Então, é uma pessoa que certamente pensava, né, também em um relacionamento duradouro, ele tinha algo para contribuir ali. E quando ele teve essa ideia de que ele era um dia de sorte na vida daquela pessoa,
foi muito mais fácil para ele demonstrar autoconfiança, não buscar sempre validação, oferecer também um certo nível de escassez, não ficar em cima da pessoa o tempo todo, como uma forma de insegurança, né, para não perder o contato, não perder a química, ou de repente para que essa pessoa não se interessasse por outra. Então essa escassez também demonstrou um certo valor. A gente percebe isso, né, um exemplo aqui, dentro do mercado. O que existe em excesso dentro do mercado acaba tendo uma queda de valor. Mas o que é raro, a exemplo do ouro, do Bitcoin, a gente percebe que o valor vai aumentando cada vez mais. E não é diferente quando se tratam de relações do processo de conquista. Então essa escassez ela é importante também, mas isso já é conteúdo para outro vídeo, onde eu falo sobre como se posicionar em relacionamentos. Quando a gente fala de autoconfiança, também, mais uma vez, do meu ponto de vista, a gente está falando da capacidade de iniciativa que uma pessoa tem. Então, é a atitude, é aquela capacidade de repente, dar o primeiro passo, iniciar uma conversa. E a gente sabe que quando a autoestima, né, que a gente tratou primeiro, ela está em dia, a capacidade de tomar iniciativa vai acontecer de uma maneira muito mais natural. Então, a autoconfiança, se você, por exemplo, se percebe também como uma pessoa interessante, e como é que você vai desenvolver isso? Através da leitura, através de hobbies, né, níveis de interesses diversificados. Então, a autoconfiança depende muito do nível de preparo que você tem para que você dê aquele pontapé inicial nesse processo de conquista. Então, uma coisa precisa ficar claro para você. Conquista não é sobre impressionar a outra pessoa, é sobre conectar, conseguir criar uma conexão. E como é que isso acontece? Através da autenticidade. Você precisa ser autêntico. Mateus, se eu for autêntico, eu vou acabar estragando tudo. Mas por que você tem essa percepção? Porque você precisa ter clareza sobre quais são os seus atributos, as suas qualidades, o que você espera de um relacionamento, e você precisa trabalhar em cima dessas demandas. Como é que você vai fazer isso então? Eu vou sugerir um exercício aqui para você. Você vai listar 5 características que você tem, 5 qualidades, e depois você vai escrever ainda como cada uma dessas qualidades pode contribuir para um relacionamento saudável e duradouro. Você não pode negligenciar essa atividade. Por quê? Porque ela vai te dar mais clareza, ela vai te fazer pensar mais profundamente sobre o que você tem a oferecer dentro de uma relação e também como você pode se mostrar autêntico através de segurança por saber quais são as suas qualidades. Não deixe de fazer esse exercício. Eu garanto para você que depois que você tiver mais clareza do que você tem como característica pessoal positiva, você vai poder apresentar isso de uma maneira melhor, o seu nível de autoconfiança vai aumentar, o seu nível de autoestima vai aumentar também, e as suas relações vão ser diferentes porque você vai ter a oportunidade de trabalhar essas características em você cada vez mais, e assim você vai ter mais segurança e naturalmente os relacionamentos vão acontecer de uma forma muito mais magnética. E por último, eu vou falar aqui que ele não é necessariamente relacionado ao processo de conquista, mas ele é importante didaticamente para que a gente faça aquela diferenciação que eu falei, que é a nossa autoeficácia. O que é isso? É a forma como eu avalio a minha capacidade, os meus recursos intelectuais para executar determinada tarefa. Isso complementa, de certa forma, a questão da autoconfiança, mas é algo mais específico, algo que, digamos assim, acaba influenciando mais em questões profissionais, por exemplo. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com aquele seu amigo, com a sua amiga que você sabe que está precisando entender um pouco mais sobre como se posicionar nos relacionamentos, e até o próximo vídeo.